Então, podemos começar. Muito bem, esta é mais uma palestra, uma fala do projeto Compartilhando Conhecimentos e Ações, da UTF-PR, do campus de Campo Mourão. O tema hoje é acessibilidade e inclusão. E eu vou falar do ponto de vista educacional, empírico, etc., etc., de militância, de movimentos, de realmente experiência dentro do assunto, na área, e claro que a minha área é surdos, educação bilíngue, essa área, então as outras nas outras áreas é um respingo ou uma pincelada nelas. Mas o termo acessibilidade e inclusão denota sinônimos, de certa forma, onde acessibilidade é um bem de liberdade, de acesso a, diz respeito a questões mais físicas e tecnológicas, tecnologias assistiva, e políticas de Estado, etc. E inclusão dá uma ideia mais de pertencimento, de sentir-se física e emocionalmente incluído, ou junto a, ou dentro de, a vontade, se sentir bem no meio. Quando se fala em acessibilidade, nós vamos... A primeira coisa são as barreiras. E, de acordo com a ONU, e o Brasil é signatário da mesma, nós temos basicamente 3 grandes barreiras de acessibilidade. E elas são divididas em arquitetônicas, pedagógicas e atitudinais. Se eu perguntasse qual é a mais fácil, vocês iam dizer arquitetônica. Eu disse, é verdade, eu diria sim, porque a gente precisa só de dinheiro, né? É o de menos. Você pode gastar R$ 100 em alguma coisa, ou menos, numa pequena barra de segurança no box do banheiro ou num tapete de borracha no seu box, e você tem uma segurança, tem um acesso mais tranquilo, especialmente pessoas de idade ou deficientes físicos ou de baixa mobilidade que têm dificuldade de se sentir seguros quando o piso não é adequado. E não só, né, mas para nós também seria um modo muito mais tranquilo. E o mais difícil é atitudinal, e realmente é atitude. E aí é o primeiro ponto que a gente, né, esbarra, ou barra, ou embate mesmo nessa questão da atitude. Com uma atitude positiva, ou uma atitude de empatia, você resolve todos os problemas. Então, não falta R$ 1 milhão, R$ 2 milhões para fazer um prédio acessível. Hoje em dia, todas as tecnologias, os materiais e as possibilidades, as engenharias e as logísticas permitem isso. E as pedagógicas diz respeito ao ensino-aprendizagem, mas não só na escola, em casa. E aqui a gente pode começar pela família. Então, é o modo de você levar o conhecimento à pessoa, ou trazer o conhecimento à pessoa, ou possibilitar que essa pessoa que tem algum problema de acessibilidade, e aqui não somente as pessoas com deficiência, esse é o termo que a gente usa, pessoas com deficiência. A gente não usa o termo pessoas deficientes, não.
porque daí denota ou você olha a deficiência da pessoa. E não é por ali, a gente quer ver as possibilidades, porque em 10 questões, se uma pessoa falta um dedinho ou falta uma orelha, a gente parece que só olha aquele defeito, e o resto a gente não consegue enxergar. Ou um tetraplégico que só consegue mover os olhos, ele se comunica plenamente através de uma tecnologia assistiva, isto é acessibilidade. E então, as pedagógicas dentro da escola, dentro de uma política de Estado, de uma política de governo, não adianta você exigir do professor de uma escola acessibilidade se ela não tem um contexto todo de respaldo. Então, é extremamente difícil isso, né? Ou se um professor ou dois professores tentam fazer o possível, a direção puxa ao contrário. É claro que não. Neste sentido, o Brasil é de primeiro mundo, nós temos um lastro riquíssimo, vantajoso, rico, um tesouro de legislação em questão de acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência. Em especial, a grande lei geral, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão de 2015, assinada pela então nossa presidente, ex-presidente Dilma. Ela engloba em detalhes todas as áreas da deficiência. Então, as barreiras são combatidas com olhares outros, ou olhares acolhedores, olhares sensíveis, olhares amorosos. E a gente tem medo da palavra amor, né? Parece que só os namorados podem dizer amor. E a gente estuda e se educa e aprende a ficar mais sensível em relação ao outro, justamente para poder entender o que se passa. E aí a gente pergunta para a pessoa: o que você acha? Você que é deficiente, você que tem deficiência visual, o que você acha? Você que está com deficiência auditiva, o que você acha? Qual é o melhor caminho? Ele também tem opinião. A gente precisa oportunizar essa resposta dele, esse olhar dele, esse apontamento de caminhos. E aí existe uma máxima, não só na ONU, né, mas em todas as grandes políticas aqui no Brasil, que falam de acessibilidade e inclusão, e nos grandes documentos redigidos pelos mesmos, que é nada sobre nós sem nós. E o termo inclusão, como eu falei antes, ele está mais ligado à sensação, ao pertencimento físico e emocional de eu estar pertencendo de eu estar dentro de um determinado ambiente, me sentir bem, de eu estar ou de eu me identificar com. E quando em uma família nasce ou tem uma pessoa com deficiência, a família também precisa ter esse olhar. Não é porque você tem um filho surdo ou um filho deficiente, com deficiência visual ou com deficiência física, ou autismo, ou qualquer outra área da deficiência, que você sabe automaticamente do que se trata. Os pais, em primeiro lugar, são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Não é a escola, são os pais. E os pais precisam assumir esse seu filho em gênero, número e grau e lutar com ele e militar com ele. Isso significa na própria família, muitas vezes. Muitas vezes os pais sofrem muito grande pressão da própria família, dos parentes, dos avós, dos tios, dos primos. Aqueles olhares preconceituosos. E não é fácil ser pai de filhos diferentes. E depois disso vem a escola, né?
e a sociedade. E na sociedade, eu quero colocar aqui toda a visão da sociedade como um todo, né? O lado filosófico de empatia, de acolhimento, de compreensão. E aqui também, na sociedade, falo do trabalho, dos empregos, das empresas, nas próprias igrejas, que se diz, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mas olho com olhares preconceituosos sobre pessoas diferentes. Eu digo diferentes, e aqui eu quero incluir os negros, eu quero incluir os LGBTs, queer, mais, etc, etc. Eu quero incluir as grandes minorias, e o povo indígena, por exemplo. E também os shoppings. E quando a gente fala, eu falo disso, eu muitas vezes me senti preconceituado, porque quem está junto com, né, uma pessoa com deficiência, os outros olham como se a gente fosse de carona. É o que Goffman chama de cortesia, né? A gente vai de carona junto, de cortesia a gente vai junto, e também é visto como. Então, existe sempre um ad eternum, luta, espírito de como os outros estão vendo e como os outros veem as pessoas com deficiência. É claro que, se existe uma política de Estado que vem de cima para baixo e diz, olha, esse é o nosso modelo, nós queremos incluir a todos. É claro que na teoria, na fala, no discurso, é tão maravilhoso. As pessoas se emocionam e choram, mas na prática, no feijão com arroz, no bife acebolado do dia a dia, é muito difícil. São questões pequenas, mas que avultam grandes preocupações e grandes questões que a gente vê que não é assim simples, não. Mas, de novo, sempre quando nós temos uma política positiva, onde essa política foi discutida com o povo, com as pessoas, com as ONGs, com as associações representativas das pessoas com deficiência, a gente percebe que a legislação ela tem força, ela tem poder, ela tem um fundamento seguro, né? E faz sentido. E ela traz proteção, traz bem ao povo, às minorias. E, para conclusão, talvez a palavra, ou as palavras, empatia, respeito, essas duas, eu acho que seriam aqui duas palavras muito importantes quando nós falamos em acessibilidade e inclusão. Quando nós, na minha área de educação de surdos, nós somos um dos países de ponta em questão de legislação e em questão de acessibilidade de surdos, especialmente nos últimos anos. E nos últimos anos, eu estou dizendo 2005 para cá. E apenas citar um exemplo, Libras é uma língua oficializada, uma língua de minoria, é uma língua muito pesquisada nas universidades, tem eventos de todos os tamanhos, níveis, em todos os lugares, a todo tempo. Essa semana, por exemplo, eu participo de um evento de 3 dias da IFES, que é do Espírito Santo, onde se discute questões impressionantes que a gente não imaginava antes, no meu tempo, quando eu comecei essa questão, anos 80. E também o intérprete, né? O intérprete hoje é
é um profissional que estuda 4, 5 anos na universidade, faz o curso de tradutor e intérprete e tem a sua tabela de remuneração, pode ficar em casa, ou ele tem um computador lá em qualquer lugar, ou o seu celular, e através de aplicativos ou de centrais de intérprete, ele pode fazer as pontes entre surdos e ouvintes, quer dizer, de todas as áreas do conhecimento, e também em todos os níveis. E nós temos mais de 20 universidades públicas e um monte de universidades particulares que oferecem curso de letras libras, também de 4 ou 5 anos, e graduação, pós-graduação, e também na tradução e interpretação. Então, essas duas áreas, assim, foram muito rapidamente avançando. Então, era isso. A minha fala fica por aqui, a gente pode discutir um pouquinho, vocês podem fazer questões. Então, era isso, assim, um geralzão em relação, assim, um global sobre acessibilidade e o termo inclusão. Quem quiser falar? Pois não, Alexandre? O Sander, eu tenho uma pergunta que eu acho que me inquieta um pouco nos tempos atuais. Você disse que a gente teve um avanço aí com as políticas públicas no que se refere à inclusão, né? Como você percebe que anda este avanço ou não após aí o golpe sofrido durante o segundo mandato do governo Dilma? Como que você vê que ocorreu algum investimento produtivo ou improdutivo nesse sentido? Excelente questão. Para mim, apesar de não concordar em absoluto nesse governo, em muitas questões, mas a questão da acessibilidade do surdo foi muito grande, Alexandre. O intérprete, como nunca antes, foi posto do lado do presidente do posto mais alto que hoje nós temos, da nossa categoria. Você ser intérprete do presidente, fico de queixo caído. Agora, eu não ia aceitar ser intérprete do presidente. Eu digo com tranquilidade isso. A primeira-dama, ela babou todos os surdos no dia da posse, todo mundo ficou assim. Nós não tínhamos como argumentar contra. Os surdos disseram, tá vendo, tá vendo. Isso foi no primeiro dia, né? Libras foi trazida a uma visibilidade como nunca. Você imagina a posse de um presidente em qualquer lugar do mundo e a primeira-dama faz Libras. Caramba, eu tenho que dar as duas mãos à palmatória. Então, essa é a verdade, Alexandre. Claro que tem tantas coisas que nós discutimos, eu participo de tantos grupos e a gente discute tanta coisa. Os muitos surdos têm uma visão muito clara sobre. Então, os intérpretes das diferentes áreas, no Senado, no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, tem intérprete na televisão. Isto ali foi uma coisa assim. Eu tenho que dizer que eu fui testemunha de uma intérprete que foi bastante prejudicada fisicamente no tempo do presidente Lula, porque ela interpretava, não ganhava pago, e ela está com LER crônica e totalmente aposentada, né? Ela não teve, eu acho que nem está aposentada. Eu fui para Brasília para ajudá-la no processo, enquanto servidor público. Então, tem esse outro lado que nós não conseguimos sanar. Então, claro que eu acho que todo o mundo hoje em dia acordou bastante nesse sentido, mas o Brasil, olha, tem lugares que língua de sinais nos seus países ainda não é oficial, né? Os surdos
usam língua de sinais de uma forma muito primitiva ainda, ou escondida, né? Ou não pode usar, porque o oralismo ainda era ou é, em alguns lugares, o predominante, né? E a gente chama de ouvintismo, os ouvintes é que ditam as regras, assim, assim, assim. E aqui no Brasil, surdo tem sim uma posição. Eu tenho muitos amigos surdos, doutores de universidades públicas, que discordam completamente da política, mas estão felizes por causa da acessibilidade que hoje em dia é permitida. Alguém quer mais fazer alguma questão? Alexandre, você coloca a chamada antes de você sair? Coloquei já, Sander, mas Você vou já colocar de colocou. novo. Não, tudo bem, então, eu não prestei atenção. Ah, tá, esse aí. Uhum. Obrigado. Sander, Oi? me ouvindo bem aí? Sim. Primeiro eu gostaria de agradecer pela sua fala, né? Eu acho que isso é tão importante e eu acho que hoje é um tema que eu acho que tem que ser pensado mais do que nunca, embora, né, os avanços que você comentava, né, que a gente teve nos últimos anos. E eu queria fazer, assim, duas perguntas mais até, né, e é, assim, dirigida, né, a ti também de uma maneira muito pessoal, para saber um pouco também a sua posição e a sua reflexão sobre. A primeira é de ordem política, né, já que o Alexandre trouxe a questão política aí, e a segunda é arquitetônica ou territorial, digamos assim. Mas assim, mais da minha experiência também, né, daquilo que eu consigo observar, né, na nossa sociedade, enfim, e da minha própria vivência. Então, a primeira, né, já que a gente fala de governos antes, né, as políticas desse governo, né, e aí como, né, o atual governo foi elogiado por você, de certa forma, por trazer, né, esses intérpretes, não, né, trazer para os surdos, né, a compreensão. Mas lembro também que esse governo, assim, quero até evitar, assim, de mencionar as frases, né, os ataques às instituições públicas, né, sofreram já nesses últimos anos, sobretudo nesses últimos anos, de maneira muito explícita, né, dizendo que, bom, esses locais são para pessoas desocupadas, né, que vão lá só para consumir, né, drogas, enfim, plantar drogas, coisa assim surreal. Então eu queria saber, mas sobretudo porque parece que o ministro, inclusive, né, da Educação, falando sobre as pessoas com outras necessidades, elas atrapalham, né, o desempenho das turmas, né, regulares, digamos assim. Então, queria, pelo que entendi, né, era um projeto para criar outro tipo de escolas, né, outra maneira de ensino, só com pessoas que, né, têm outras necessidades. Então, em vez de fazer uma inclusão, né, a gente teria uma espécie de uma, né, projetada ali, né. E isso acho que é um divisor de águas aqui no Brasil. Em que sentido? No sentido que, como a gente vive uma polarização muito grande, politicamente falando, tem muita gente que acho que vai nessa, né? Vai nessa onda. E eu queria saber se você está surfando nessa onda ou não, né? Qual a sua posição em relação a isso. E a segunda, que é mais arquitetônica e territorial, vai no sentido que, até preenchendo ali o formulário com a presença, né, um dos campos a ser preenchidos, né? Não sei se é obrigatório ou não, mas isso é encontrado frequentemente em outros formulários, né, não só de presença, as referências que pedem, né? Não só nome, e-mail e tal, mas a localização. E a localização é sempre a cidade. Então, dentro de uma arquitetura pensada assim de maneira mais, né, que a gente acha mais ideal ainda hoje, é a cidade. A cidade como de um bem-estar, de uma acessibilidade, enfim. E isso, de qualquer forma, também se reflete na educação. E aqui eu falo um pouco da experiência própria, porque onde eu moro, embora pareça ser assim um lugar, né, bonito, né? Mas tem um colégio aqui perto, né? Tem um vilarejo e tem um colégio, e esse colégio está
digamos assim, numa ameaça iminente de ser fechado, né? Aliás, isso já vem de um bom tempo, né? Ainda por questões burocráticas. E se fecha porque tem poucos alunos, né? Tem que mover esses alunos para lugares, digamos assim, maiores, né? Então você tem uma ideia de que a cidade é o lugar mais acessível, né? É lá que as pessoas têm que ir, né? Então, geralmente, muitas pessoas saem, né? Justamente pela qualidade do ensino, pelo abandono, né? Saem das zonas rurais e elas são localizadas em periferias, geralmente, na cidade, né? Onde não só, às vezes, o ensino não muda tanto, né? Não é aquelas coisas, vão para, às vezes, escolas públicas que não têm uma infraestrutura boa para oferecer, né? E então são levadas para esses lugares onde muitas vezes até passam fome, né? Até assim, cheguei a ler que alunos estão passando fome. Por isso que eu acho que essa tão bacana, interessante. Porque a gente precisa saber que tipo de atividade a gente está oferecendo, né? A partir de quê, né? E para quê, né? Então, não sei se me explico direito, se essa pergunta, né, se vocês estão me fazendo entender, né, mas é nesse sentido, né, de que hoje a inclusão é ser parte do pressuposto que é a cidade, né, que é o lugar ideal, né, mas é aí que eu questiono, será que realmente é a cidade? Então é isso, não sei se me fiz entender, tá, Sander, mas de toda forma, muito obrigado pela sua fala, maravilhosa. Obrigado, Altieres. Boa noite aos nossos colegas que chegaram, a professora Adriana, a Regiane e a Ariadne. Boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigada a você, Sander. Boa noite a todos. Muito, muito pertinente as suas questões também. Então, vamos falar de política primeiro. Este governo fechou a única TV que era feita, se não me engano, 12 horas de programação diárias usando língua de sinais. É a TV do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro. Porque era muito caro. Então, a primeira coisa que se faz, corta lá, né? E os salários continuam absurdos desses nossos governantes. São os maiores salários do mundo. Isso dói muito, sabe? Isso foi uma revolta muito grande na comunidade surda, na Federação dos Surdos, na Federação dos Intérpretes. Depois o ministro da Educação falou sim, ele usou a palavra atrapalhar. Depois, 1 ou 2 dias depois, ele desfez essa mal-entendido, segundo ele, mal-entendido. Mas, sabe, eu não fui ver detalhes, porque eu fico tão revoltado e eu não consigo escutar nada, ou ouvir nada dessa área de conhecimento de o que está acontecendo na política. Mas, assim, eu sou a favor da inclusão de todas as maneiras e níveis, porém, para surdo, o surdo deveria, no mínimo, até o 9º ano, estar com o surdo numa escola única e exclusivamente bilíngue, onde a Libras é a língua L1, é a primeira língua. Nesta escola, o diretor deveria ser surdo. Deveriam ter professores surdos e ouvintes, claro, mas ouvintes com fluência e surdos com fluência em Libras. Não mais ou menos. Como é que é o A? Ainda esqueci. Esqueci o A, como é que é. Eu cansei de ver isso. Eu fui diretor de escola. Fui anos professor de escola especial para surdos. E eu sei muito bem como é que se faz, como é que é. Hoje em dia é menos. Mas a escola especial,
para surdos, ou melhor, a escola bilíngue para surdos, ela é importante porque ela fomenta a língua de sinais, porque os pais não sabem a língua de sinais. Isso é a parte triste, horrível. Eu tenho amigos surdos que são doutores e dizem assim, lá em casa, eu estou cansado. Nesses dias alguém me chamou, e nessa pandemia muitos surdos me chamam, dizem assim, eu cansei, não aguento. A minha mãe diz assim, você sabe português, você pode fazer leitura labial. Ela não sabe o quanto cansa fazer leitura labial. Ela não sabe um sinal. É muito ruim isso, quando o surdo diz. Então, uma escola bilíngue, uma escola para surdos, a língua de instrução, a língua básica é Libras. E tudo é feito em Libras. Desde o bebezinho, os pais aprendem Libras, fazem programas dentro da escola, vão para casa, usam Libras, e aquela criança, aquele aluno, aprende a pensar, tem uma linguagem. Se não tem uma língua de acesso, como é que ele vai ter linguagem? Como é que ele vai aprender a pensar, a entender, ter uma visão de mundo, ou fazer a compreensão das coisas? Eu estou também, assim, no sentido positivo por aqui, se é que dá para dizer isso, mas de surdos adultos que não têm o mínimo conhecimento sobre as coisas do mundo, porque não receberam língua de sinais desde pequeno. Aprenderam a língua depois. Então, eles pensam de uma forma muito limitada. Não conseguem enxergar, não conseguem ver. Depois do 9º ano, no ensino médio, faculdade, tudo bem, com intérprete. Mas quantos surdos pequenos chegam na primeira série e aprendem, numa escola de inclusão, aprendem com o intérprete a língua? Ali não é a hora de aprender língua, é a hora de pensar, de olhar, de observar, de crescer, de desenvolver. Numa educação inclusiva, isto acontece. É diferente quando o surdo teve em casa a língua de sinais, os pais sabem bem língua de sinais, ele vai numa escola onde tudo é a língua dele, ele se identifica, ele entende, ele participa. É ele, a língua é dele. Ele se sente em casa. Ele pode pensar naquela língua. E daí ele vai na faculdade, escolhe o curso que quer, tem um intérprete, ele sabe o que está dizendo, ele participa, ele é ativo, interage. E, bem, isso em relação à escola especial, à escola inclusiva, né? E agora, arquitetônica, muito interessante teu ponto de vista sobre o local, realmente é verdade. O melhor investimento que a gente pode fazer é educação. Num mundo capitalista selvagem, onde tudo está em volta, quer dizer, nós apenas somos números, ainda mais a área das humanidades, são números e números, se não produzem números, eles não servem, nós não servimos. Quiçá filosofia, quiçá música, imagina isso. Então, corta-se primeiro na educação ou na saúde. Isso eu tenho visto, sim. As políticas fazem com que são recolhidos os alunos do interior ou dos lugares menores ou mais tranquilos, vilas, vilarejos, e são levados para cidades, centros, onde tem as escolas, centros de referência, também entre aspas. Porque lá tem professor que estudou a área específica da área da deficiência. Lá tem atendimento especializado, lá tem professor de apoio, lá tem um monte de possibilidades que não podem ser, não têm interesse, não querem ser repartidos para o interior.
Então, se nós podemos, a visão de governo é essa, se nós podemos ter uma escola com tudo e os alunos vêm, é muito mais fácil, é muito mais barato do que eu distribuir, colocar escolas boas com professores que estudaram as várias áreas, ou especialistas, fizeram uma especialização, um mestrado, doutorado, que vão lá nas escolas do interior, talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou equipar escolas do interior com acessibilidade, né? E eu entendi perfeitamente a tua questão. O próprio Campo Mourão, olha Campo Mourão, a escola em Campo Mourão, a escola de surdos em Campo Mourão é pequena, vai até a 4ª série primária, 5ª série primária, eu acho. Não tem investimento, e é uma baita escola, um local maravilhoso. Precisaria de investimento de seres humanos, mais, e de possibilidades estruturais na escola, né, para que tenha o próprio professor surdo lá, como é que é o nome do professor lá? Não lembro mais. É um professor que não teve estudo, mas era um modelo adulto surdo para as crianças surdas. Isso é outra coisa muito grave. As crianças surdas não têm modelos de adultos surdos. E aí surgem 2 mitos. Eles pensam assim, quando eu não estou vendo nenhum adulto surdo, então quando eu crescer, eu vou me tornar um ouvinte. Isso é um mito de surdo. O outro mito é, nossa, eu não vejo nenhum adulto surdo. Será que eles morrem? Então, quando eu crescer... Então, e isso é importante que nas escolas, porque o que acontece? O filho surdo normalmente nasce de pais ouvintes. Isso é um padrão, 90% no mundo é assim. E claro que existem famílias todas surdas, mas então, assim, essas crianças, esses filhos, eles só veem adultos ouvintes, e não têm amigos adultos, ou professores adultos, olha só, professores que são surdos, que sabem língua de sinais. Isso é extremamente importante para a identidade, a constituição do ser, para a linguagem, da visão de mundo, etc, etc, etc. Então, desta forma, então, política de Estado, né, não gasta dinheiro para isso. E, às vezes, cidades até grandes, né? Maringá tinha uma baita escola de surdos, hoje em dia é a única escola bilíngue que tem, e muitos pais, aliás, aí está, muitos pais não aceitam a língua de sinais, ainda, até hoje. E aí o que acontece? O filho vai na fonoaudióloga, vai não sei aonde, vai não sei aonde, faz um monte de terapias, reabilitação, e depois fica um adulto, fala algumas coisas, as pessoas não entendem, e ele também não aceita a língua de sinais, porque ele acha que é feio, porque os pais disseram que é feio. Então, ele cresceu com isso. Isso é muito duro, é muito duro. Então, essas especificidades são caras, vamos dizer assim, e não existe interesse realmente de equipar escolas do interior, de escolas de vilarejos, com esses profissionais. Infelizmente. E aí tem a pedagogia do campo, isso é outra coisa, outra área que a gente podia conversar, né? Que é importantíssima. Imagina um professor surdo fazendo pedagogia do campo, levando educação, conhecimento à luz lá no interior. É maravilhoso essas coisas. Mas a discussão segue. Obrigado pela questão, Altieres. Marli, professora Marli, minha colega, por favor. Oi, Ricardo. Você estava falando aí dos investimentos, eu estava pensando, o governo não investe onde não há muitos eleitores, né?
e quando acredita que as pessoas não vão contribuir muito para a economia, para o crescimento do país, então, acredito eu, né, nisso também. Você falou lá esqueci o termo agora, em atitudes não, no trabalho arquitetônico, né, uma acessibilidade Barreiras. arquitetônica, atitudinal e pedagógica, certo? Então, assim, eu na universidade ali, acredito que a Adriana também, né, o Altieres trabalhou um pouquinho também, e a gente percebe que há muito essa preocupação arquitetônica de acessibilidade na universidade, ou talvez até em outras instituições, né? E carece muito a parte pedagógica. Eu tive essa experiência com 2 colegas nossos surdos, que você conheceu, que era o Beto e o Murilo, né? E eu não conseguia me comunicar com eles. E eu ficava muito frustrada, e às vezes sem graça e com vergonha, porque eles tentavam conversar comigo e às vezes eu não conseguia, né? Então, assim, tem muito essa deficiência no sentido de preparar os professores, não só quem vai trabalhar com a disciplina de Libras, sabe? Eu acho que falta essa preparação para todos os professores, para que eles consigam incluir, se comunicar, e é isso que inclui aquela pessoa, né, na instituição, no grupo, na sociedade, porque enquanto só algumas pessoas têm condições, têm capacidade de se comunicar com aquela pessoa, vamos colocar lá 200 professores, quantos tinham, Ricardo? 2 pessoas, você e a pessoa que trabalhava lá na equipe pedagógica, né, que era a Helena. A intérprete, Helena. Intérprete. É muito pouco, Ricardo. Então, assim, tinha que haver uma política para que os professores fossem capacitados. E aí, isso tinha que se tornar, como que eu vou dizer, algo comum, não tinha que ser extraordinário, entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, eu estou lá, já faz anos e convivo, mas eu não sei Libras. Até sugeri outras vezes com os professores que eles ofertassem curso para nós, né? Mas aí, na correria, você estava afastado para o doutorado na época, né? Eles acabaram não ofertando. Então, fica a minha sugestão de você ofertar um curso para os professores. Na verdade, eu acho que a universidade tinha que ter uma política para que todos participassem, para que isso se tornasse algo comum, ordinário, no sentido positivo, né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso. E uma outra questão também é essa questão da inclusão. Também com experiência de alunos que eu tive na UTF, eu não sei até que ponto eles se sentem incluídos dentro de uma sala de aula regular, né? Porque nós não fomos preparados para trabalhar com eles, e os alunos veem essas pessoas, vamos colocar assim, diferentes, entre aspas, com outros olhos, né? E aí, se nós temos dificuldade para trabalhar didaticamente com esses alunos, como é que os outros alunos vão aceitar, vão incluir esses alunos no grupo? Né? Que, na verdade, isso não acontece raramente, e a gente percebe a exclusão desses alunos em sala de aula. Né? E aí, como é que a gente faz para trabalhar essa situação, sabe? Eu me coloco como professora que está lá com a galera e tem alguém diferente, né? Para mim é difícil lidar com a situação, e também é difícil fazer com que os demais colegas aceitem esse aluno no seu grupo. Verdade, Marli. Eu não vou trazer
Não tem uma receita. Uma varinha de condom aqui, uma varinha mágica de trazer uma resposta. Mas a sua pergunta existencial, que eu nem falo mais em formação de professores depois de tantos anos. Parece que a gente tem até vergonha de falar porque cansa. Eu não sei se estou errado, mas o que você traz é muito, muito verdadeiro, muito pertinente e assim, atual. Existe mesmo, acontece todas essas coisas que você falou. Sim, eu devo um curso preparatório, um curso básico, sei lá, avançado. Quem sabe o Calem coloca Libras lá para os professores? Eu não sei. Boa ideia. Línguas estrangeiras modernas. Pior que Libras é brasileira, né? Nem estrangeira. Mas, sim, eu penso, a minha pergunta, se eu abrir um curso para professores, eu poderia exigir só professor, pedir só, eu só quero professor. Aí os técnicos vão dizer, mas eu também quero participar e tal, e essas coisas. Mas é possível, sim. Essa é uma coisa aqui, né, que não está esquecido. E esse projeto da Adriana, então, eu ministro o curso de Libras, né? Eu fiquei espantada. A Adriana disse assim, não vai ter todo mundo, o pessoal vai sair. Eu estou com 5 alunos, exagerando agora, 5 alunos? Não é possível. De 37, todo mundo queria fazer, ficou bravo porque não fez, até, e agora sumiram. Né? Mas tudo bem. Mas não era isso. Eu vou tentar responder sua questão e, pelo menos, para a gente pensar um pouquinho. O ser humano não gosta de diferente. Ele gosta de rotina. A gente diz assim, mas eu gosto, às vezes, de dormir até as 10 horas. Tudo bem. Até a meio-dia. Ou eu não gosto de fazer nada hoje. Então, eu fiz uma coisa diferente. Ou eu gosto de sair bem cedo e pedalar. Sair da rotina, né? Isso são poucas pessoas. A grande maioria não gosta. Faz sempre a mesma coisa. Come sempre a mesma coisa, faz sempre a mesma coisa no mesmo horário. Na segunda, naquele horário, na terça, talvez outra diferente, mas aquela mesma coisa, outra terça, e assim vai. E sucessivamente nos finais de semana. E também a gente lida sempre com o egoísmo. O ser humano está imbuído, está marcado com um egoísmo muito forte. E parece que você é estimulado todo no sistema que nós estamos, no sistema existencial atual, nós somos muito estimulados a ser egoísmo. Obrigado, Adriana. A sermos mais egoístas e mais competitivos, e isso é verdade, porque nós estamos num sistema bem complicado. Então, você imagina o professor, se nós agora nessa pandemia, né, os alunos com alguma dificuldade ou alguma diferença, alguma especificidade, eles são muito mais prejudicados porque a presença ela é mais próxima, ela é mais acolhedora, o calor meu vai para o aluno e vice-versa. Existe uma sincronia mais forte do que pelo remoto. Não é todos que conseguem se adaptar ou que conseguiram se adaptar. Nem é todos os alunos que receberam o apoio dos pais em casa, especialmente os alunos com dificuldades maiores, ou os alunos especiais, eu não gosto de chamar de especial, mas alunos com algum transtorno de aprendizagem ou dificuldade extra de aprendizagem. E então nós estamos numa pandemia, nós vamos dizer, pessoal, espera aí, deixa eu explicar de novo para aquele meu aluno, ou para o João, para a Maria, que não entendeu e tal. Isto se ela se manifestar, porque normalmente dizem, não, eu entendi tudo. Tudo bem. Então, ninguém quer dizer, eu sou diferente. É difícil o aluno dizer, eu sou diferente. E nós barramos com questões bem embaraçosas quando isso acontece ao vivo em cores. E
a grande maioria das nossas áreas de conhecimento, das formações, é de produção, é aquela esteira de produção, né? É cortar todo dia aquele frango, ou parafusar todo dia o chuveiro ou liquidificador, e assim vai. Né? Então, nós temos essa formação. Apesar de nós sermos da humanidades, a gente sente direta e indiretamente essa coisa de fazer, produzir. Então, nós não temos formação. E eu vou dizer uma coisa, Marli, se eu tivesse um aluno cego, eu não sei braille, como é que eu vou cobrar braille dele? Eu não sei. Como é que eu vou exigir coisas se eu não sei? Outras áreas da deficiência. Aí eu acho que nós deveríamos ter mais pessoas especializadas. E, aliás, sabe por que nós não temos surdos na UTF? Ou raramente nós temos surdos na UTF de outros campi? Porque os mecanismos de entrada, as estruturas para se entrar, inibem, cortam o surdo. O surdo não tem um nível que ele consegue satisfazer a exigência para entrar na nossa universidade. Isso é grave. E nós temos intérpretes concursados em todos os campi. Para que nós temos intérpretes se não tem surdo? Ricardo, na verdade, eu acho que a universidade como um todo tem um certo receio de receber essas pessoas, exatamente porque os professores não estão preparados para lidar. Então, é mais fácil barrar, né, de modo oculto, vamos dizer assim, né, e não receber essas pessoas. E realmente, nós não estamos preparados, a gente tem que assumir que nós não estamos. Eu também não estou. Né? Depende... a ideia era assim, que tivéssemos um centro, um departamento que visse todos os detalhes, as deficiências, e tivesse pessoas que pudessem ajudar os professores, e essas pessoas tivessem um bom nível de conhecimento, os professores respeitassem esses alunos. Olha aqui, só uma coisa, na UEM tem como é que se chama na UEM? Tipo um núcleo, alguma coisa assim, um departamento? Como é que é o nome na UEM? A Mari falando lá. ProPai. É um programa que atende a todos os professores, todas as áreas. Quer dizer, primeiro atende os alunos que querem, alunos com deficiência. Aí tem surdos, tem cegos, tem transtorno do espectro do autista, tem alunos com paralisia cerebral, e várias áreas, e ali se trabalha para auxiliar os alunos e o professor em sala de aula naquele curso. Mas, mesmo assim, tem professores que se negam a dar aulas diferentes ou aulas mais acessíveis, aulas mais didáticas, por exemplo, ou se colocar à disposição. Não, terminou, se vira, os outros se viram, você também se vira. Ou um tempo a mais na prova para esses alunos, ou fazer uma prova oral, ou fazer uma prova num determinado horário diferente. É impressionante isso, né? Eu fico assim, de um lado maravilhado, que a UEM tem isso, mas, por outro lado, alguns professores ainda não dizem não. O meu modo de ser, eu não fui treinado para isso e tal, mas tem esse centro, para esse programa que ajuda os professores, explica como é que funciona, como é que não funciona. E não é assim, a gente parece que nós estamos carimbados com aquele negócio que tem que ser assim, esse positivismo exagerado, extremo, que tem que ser assim e não pode ser diferente.
Não podemos fazer de outra forma. E existem tantos caminhos diferentes, quando a gente vê quando a gente começa a estudar um pouquinho, você vê, mas eu posso ir por aqui, não preciso ir aqui. Ou eu posso ir por aqui e chegar no mesmo, ou até com mais resultados, com mais visões diferentes. E é claro, respondendo a tua questão aqui, Marli, o aluno se sente incluído quando tem um olhar acolhedor por parte do outro. É claro que, às vezes, precisa de um professor de apoio, também na universidade. Precisa de um intérprete, também na universidade. Esta pessoa vai fazer toda a diferença deste aluno especial se formar depois ou não. E de ter um emprego ou não. Aliás, as pessoas com deficiência, elas normalmente trabalham muito bem, porque parece que elas querem provar duplamente a sua capacidade. E assim, a gente tem visto e acompanhado pessoas das mais diferentes áreas da deficiência, que elas são capazes, são competentes no trabalho, no estudo, tanto mental quanto físico, e o olhar inclusive, o olhar de empatia do outro é que eles fazem se sentir inclusos. Então, o teu olhar constrangedor certamente foi um olhar também inclusivo para o Murilo e para o Beto, né? Tanto assim que o Murilo está fazendo mestrado e o Beto também está fazendo mestrado e está lá no Federal do Recôncavo Baiano, o Beto. Eu tenho eles no Instagram. O Murilo Sim, super competentes, super competentes. Exato. Então, exato. Fica a sugestão aí, Ricardo, para você escrever um projeto aí para o TFPR. Certo. Certo, obrigado por... Depois que terminar esse projeto da Adriana, eu vou pensar nesse projeto, Marli. Tá bom, eu obrigada, acho sim Ricardo. possível, eu acho possível para a gente discutir essas coisas. Assim, não que tem que passar aquele conteúdo, isso é outra coisa que é complicado, tem que passar aquele conteúdo e eu já não penso assim. Eu acho que, mesmo que você aprendeu aquele dia apenas uma vírgula, já é o suficiente. Aí, na outra semana, a gente retoma e vê coisas novas, se precisa. Nesse sentido. Mas tá bom, obrigado a você, Marli. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Quer colocar uma questão? Eu acho que não. Então, nós terminamos aqui exatamente 1h. Acho que foi 1h, né? Obrigado pela participação de todos. Adriana, eu sei que você está num outro evento. Fica tranquila. Obrigado. Marli, você quer falar? Adriana, você quer falar? Desculpa. Eu queria agradecer você, Sander, por essa palestra maravilhosa, informativa, né? Que realmente a gente não tem muita noção desse mundo, né? Dessas atividades, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E o quanto a gente está desinformado sobre o assunto. Eu queria te agradecer muito por compartilhar essa sua experiência conosco. Muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Marli. Eu só queria lembrá-los que na próxima sexta tem uma entrevista com uma colega do Altieres. Está aí ainda, Altieres? Tá, então, estou sim, estou ouvindo. Mas daí a gente manda no grupo o link, né? Coloca no WhatsApp lá. Você lembra o tema da palestra, Altieres? A mulher... É sobre mulher e a pandemia. Acho que vai ser bem interessante. E mulher e filosofia também. Ok? Então, só para lembrá-los. Que horas, Marli? Sexta, que horas? Acho que era 7, né? Sim, exatamente. 7. 7 da noite? Sim. Isso mesmo. No mesmo horário da sua hoje, tá? Beleza. Então tá, gente. Grande abraço, muito obrigado. Abraço a todos. Fiquem bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Sander. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Victor. Um abraço.